Oi, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Antônio Martins, para que possamos dar continuidade ao conteúdo relativo à composição química da célula, onde hoje nós vamos tratar dos conteúdos relativos a ácidos nucleicos, onde nós veremos a sua composição química, a subdivisão dos ácidos nucleicos em DNA e RNA, assim como também os processos de duplicação, transcrição e a contribuição dos ácidos nucleicos para a síntese proteica e, desta forma, promovermos uma correlação dos ácidos nucleicos com a prática de atividade física. Então, o que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são substâncias que regulam os processos vitais no interior de todos os organismos e, por isso, são consideradas as substâncias mestras da vida. O que isso significa? Quando nós trabalhamos com conteúdos relativos à origem da vida e origem dos seres vivos, mais precisamente a origem da vida, nós vimos que a partir do Big Bang, né, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, surgiu uma molécula e esta molécula teria a capacidade de gerar cópias de si mesma, dando origem, assim, ao princípio natural que nós denominamos de vida. Surgiu, assim, através do processo de reprodução, a capacidade de gerar estruturas idênticas ou iguais a si mesmo, né? Então, o que caracteriza, uma das características do ser vivo, que seria a reprodução. Então, isso aí já foi um conteúdo que já discutimos em aulas anteriores. Então, nesse caso, os ácidos nucleicos, eles adquiriram essa capacidade de promover o controle da atividade metabólica das células e, consequentemente, dos seres vivos, né? Sendo assim, as características relacionadas a um ser vivo estão diretamente relacionadas aos seus ácidos nucleicos. Por que isso? Porque um dos componentes básicos para a nossa composição química são macromoléculas formadas basicamente por monômeros de aminoácidos, que são as proteínas. Proteínas estas que apresentam grande importância no mecanismo de funcionabilidade das células, devido à grande, digamos assim, diversidade de funções que elas exercem em nossas células, certo? Dentre estas funções, nós temos a função catalítica, que é aquela de promover, fazer com que as reações químicas, né, ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Ou seja, em condições naturais, para que uma reação ocorra, é necessário a presença de uma proteína. Sendo assim, as proteínas, que no caso são, nesse caso, de função catalítica, denominadas enzimas, que regulam o metabolismo celular, certo? Sendo assim, para que haja o mecanismo de produção de uma proteína, eu tenho que ter a supervisão de um ácido nucleico, obrigatoriamente. No DNA é onde você tem a receita de como se fabricar uma proteína. E essa receita, ela deve ser repassada a um RNA que nós chamamos de mensageiro, que sairá do núcleo, certo? Em se falando de organismos eucariotes, e enviará essa informação até um organoide não membranoso que nós temos no nosso citoplasma celular, que são os ribossomos, que irão fazer a leitura dessa receita, que seria o RNA mensageiro,
E, com o auxílio de um RNA transportador, serão trazidos os aminoácidos na sua quantidade, na sua especificidade, tipo e na sua quantidade. E assim nós teremos a fabricação de uma proteína, ok? Os ácidos nucleicos, eles são formados por subunidades, e essas subunidades são chamadas de nucleotídeos. Nucleotídeos. Cada nucleotídeo, ele é composto por 3 unidades, ou subunidades, né? 3 partes. Primeiro, o que é comum a todos os nucleotídeos? Um grupamento fosfato. Um grupamento fosfato. PO4, 3-, que nós temos aqui, ó. PO4, 3-. Nós temos uma pentose. Uma pentose. Pentose significando dizer que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Pentes. Vimos isso aí quando trabalhamos o conteúdo de carboidratos, ok? No caso, essa pentose, ela pode ser uma ribose quando nós estamos falando do ácido nucleico RNA, ribonucleic acid, ou ácido ribonucleico. E, no caso, quando nós estamos trabalhando com o DNA, desoxirribonucleic acid, ácido desoxirribonucleico, a pentose já será quem? A desoxirribose. Ok? Então, aí nós já vamos tendo algumas diferenças entre o RNA e o DNA. Não existe diferença em relação ao fosfato, pois ele está presente tanto nos nucleotídeos do DNA quanto nos nucleotídeos do RNA. E temos também as bases nitrogenadas. Então, temos aqui as bases nitrogenadas, são chamadas de bases nitrogenadas porque nós encontramos a presença de quem? Do elemento nitrogênio nessas bases. Como nós veremos mais adiante, nós temos o quê? 5 bases nitrogenadas. Dentre elas, a adenina, guanina, timina, citosina e uracila. 5 bases nitrogenadas. E veremos também que existe uma diferença entre o DNA e o RNA em relação às bases nitrogenadas, pois no DNA você não vai encontrar a uracila e no RNA você não vai encontrar a timina. Tudo bem? Então, fechando aqui a parte de nucleotídeos, temos aqui o grupamento fosfato, temos uma pentose e temos uma base nitrogenada. Ok? Se você pretende fazer simplesmente um esquema, você pode fazer desta forma. O grupamento fosfato está ligado à pentose, que é o açúcar. E o açúcar está ligado à base nitrogenada, ok? Então, fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Vamos agora falar a respeito dos ácidos nucleicos, os representantes. Então, nós temos quem? O DNA e temos o RNA. DNA, desoxirribonucleic acid, e temos RNA, ribonucleic acid. Então, vejam aqui, ó, com relação ao nucleotídeo de DNA e ao nucleotídeo do RNA, a diferença na questão da pentose. O que diferencia uma ribose de uma desoxirribose? A desoxirribose, que é o açúcar do DNA, tem o quê? Um oxigênio a menos, ó.
um oxigênio a menos, em comparação com quem? Com a pentose, que é a ribose do RNA. Vejam aqui a presença do oxigênio e vejam a ausência desse oxigênio. Daí o termo. Se aqui eu tenho a ribose, eu tiro um oxigênio, então eu vou desoxirribose, tirar um oxigênio da ribose. Portanto, tenho aqui o açúcar específico do DNA em relação ao açúcar específico do RNA. Com relação à estrutura mais específica dos ácidos nucleicos, né, em relação aos seus nucleotídeos, nós temos que tanto o DNA como o RNA, eles são formados pelo encadeamento dessas moléculas, né, que são os nucleotídeos. E como já vimos, esses nucleotídeos são constituídos por base nitrogenada, por açúcar e por fosfato. Anteriormente, já discutimos que o grupamento fosfato é comum a todos os nucleotídeos. Porém, quando falamos do açúcar, o açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. E com relação às bases nitrogenadas, tá certo? Nós temos que essas bases nitrogenadas são constituídas basicamente por uma cadeia fechada de carbono e que contém também quem? O nitrogênio. Daí o termo bases nitrogenadas. Muito interessante isso aqui, muito interessante. Primeiro, essas bases nitrogenadas, elas podem ser denominadas púricas e pirimídicas. Isso é de grande importância. As bases púricas, elas são originárias de um anel de purina, um composto orgânico denominado purina. Enquanto que as bases pirimídicas são originárias do anel de pirimidina. Sendo assim, as bases púricas, elas diferenciam das pirimídicas por apresentarem um duplo anel, ok? Duplo anel, enquanto que as pirimídicas apresentam apenas um anel. Quando nós estivermos vendo os esquemas dos ácidos nucleicos, você vai ver que em alguns você tem a presença de somente um anel e no outro você tem a presença de dois anéis. Para eu não trocar, eu sempre faço o seguinte: nome menor, dois anéis. Nome maior, um anel. Então, as bases púricas, dois anéis. Bases pirimídicas, um anel. E também, bases púricas, como apresentam dois anéis, apresentam também dois representantes. Adenina e guanina. Né? Púricas. PuAG. 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 Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. E as restantes pirimídicas, que apresentam só um anel, são representadas por citosina, timina e uracila. Citosina, timina e uracila. Ok? Então, isso aí é de grande importância, pessoal, pois futuramente nós vamos ver a composição química do DNA e do RNA. Nós vamos ver que no DNA eu não tenho a base pirimídica uracila. Ela é exclusiva do RNA. Enquanto que no
RNA, eu não vou ter timina. Ela é exclusiva do RNA. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Bem, aí já tem uma grande importância de você não esquecer esse conceito de bases púricas e pirimídicas e saber quais são. E uma outra coisa importante também é que quando nós formos trabalhar com as cadeias, né, helicoidais de DNA, nós vamos ver que sempre uma base púrica vai estar ligada a uma base pirimídica. Sempre uma base púrica vai estar ligada a uma base pirimídica. Eu não posso ter duas bases púricas ligadas entre si e nem duas bases pirimídicas. Isso nós vamos discutir quando formos falar de lei de Chargaff. Lei de Chargaff. Chargaff, ok? A união da base nitrogenada com açúcar, por sua vez, já não é chamada de nucleotídeo. Se eu tenho que um nucleotídeo ele tem um grupamento fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar, no nucleosídeo, muito cuidado, ó, uma letrinha, nucleotídeo, tem os três, grupamento fosfato ligado ao açúcar, açúcar ligado à base nitrogenada. Se por acaso eu remover o grupamento fosfato, eu já não terei mais um nucleotídeo, eu terei um nucleosídeo. Nucleosídeo. Os ácidos nucleicos, no caso, no DNA, encontram-se as bases. Quais são as bases do DNA? Como eu já falei anteriormente, você tira a uracila. Tira a uracila. Das 5, você tira a uracila. E já no RNA, das 5, você tira a timina. Certo? Então, se você tem o conhecimento das 5 bases nitrogenadas, se você quiser um nucleotídeo de DNA, tire a uracila. E se você quiser um nucleotídeo de RNA, tire a timina. Então, sendo assim, no DNA você tem adenina, guanina, timina e citosina. Já no RNA você tem adenina, guanina, citosina e uracila. Sempre no DNA e no RNA, você vai ter as bases púricas, adenina e guanina, certo? O que vai modificar é a presença da timina no DNA e da uracila no RNA, ok? Então vamos lá. Aproveitando aqui o slide, observem que quando falamos de bases púricas provenientes das purinas, né? Das purinas, um composto orgânico da purina, vejam que elas têm 2 anéis, ó, 2 anéis. Então, nome menor, 2 anéis. Já aqueles que são provenientes das pirimidinas, né? Nome maior, somente um anel. Um anel. Nome menor, 2 anéis. Nome maior, 3 anéis. Certo? Nome menor, AG. Nome maior, TCU. Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. PUAG. PUAG. Bases púricas. AG. PUAG. Pu, adenina e guanina. Pirimídicas. Nome complicado. Tribunal de Contas da União.
timina, citosina e uracila. Somente um anel. Aqui nós temos um esquema dos nucleotídeos do DNA. Né? Um esquema dos nucleotídeos do DNA. No esquema dos nucleotídeos do DNA, observem o que é igual. O que é igual? Sempre você vai ter o quê? Sempre você vai ter o grupamento fosfato. Observem. Beleza? Sempre você vai ter a pentose, que é a desoxirribose. Beleza? E o que vai mudar? As bases nitrogenadas. Como eu falei, das 5 bases nitrogenadas, se nós estamos falando do DNA, você tira a uracila. Então, temos quem? A timina. As outras são iguais. Adenina, guanina e citosina, eu vou encontrar tanto em DNA quanto em RNA. Só que no DNA eu tenho timina. No RNA, no lugar de timina, eu vou ter a uracila. Então, temos aqui mostrando os nucleotídeos de um DNA. Observe uma coisa interessante. Logo à frente, nós vamos ver que o DNA ele é constituído por uma dupla hélice de polinucleotídeos, onde essa dupla hélice de polinucleotídeos, elas estão ligadas entre si através de quem? Das bases nitrogenadas. Das bases nitrogenadas. Então aqui, pessoal, é muito interessante logo a gente aprender também o seguinte. Vejam que as bases nitrogenadas, elas têm uma afinidade, uma pela outra, como se fosse uma espécie de chave fechadura. Então, não vamos esquecer a partir de então isso aqui, ó. Veja que a citosina, ela tem a capacidade de se coligar com quem? Com guanina. Então, quando nós estivermos falando de DNA, no processo de formação da dupla hélice, a guanina sempre vai estar ligada à citosina. Tá? Passando aqui para vocês a maneira como eu aprendi na minha época, esse conteúdo de DNA com relação à afinidade entre as bases nitrogenadas. Você se lembra da cantora Gal Costa, né? Gal Costa, significando dizer que essas duas moléculas sempre vão estar ligadas na formação da dupla hélice da molécula de DNA. E observe também o encaixe entre adenina e timina. Da mesma forma, você utiliza as iniciais de um cantor também, antigão, né? Que seria o Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo. Então, na formação da dupla hélice, eu sempre vou ter que a adenina estará ligada à timina. Então, vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, seria de grande importância a gente aprender aquela relação entre as bases púricas, adenina e guanina, e as bases pirimídicas, timina e citosina, pois nós estamos falando de quem? De DNA, certo? Watson e Crick, certo? Foram
os indivíduos, esses dois indivíduos aqui, inclusive fala-se até que não foram eles dois. Falam-se no nome de uma outra, de uma pesquisadora que teria descoberto esse modelo de dupla hélice. Porém, nos livros, né, nós encontramos na literatura o Watson e Crick como sendo os desvendadores do segredo da vida a partir do momento que eles descobriram o modelo de dupla hélice do DNA, certo? Dupla hélice do modelo de DNA. E Chargaff, né, que é um cara que morreu jovem, né, veja bem, 1940, 1963, né? Esse rapaz aqui, Chargaff, muito importante, pessoal, muito importante isso aqui, prestem bem atenção. Esses dois indivíduos, eles propuseram a proporção de 1:1 entre adenina e timina e guanina e citosina. O que quer dizer isso? Se em uma das fitas de DNA eu tenho adenina, na outra, obrigatoriamente, eu tenho que ter quem? Timina. Agnaldo, Timóteo. Então, proporção de 1:1, 50%. Certo? 50% por quê? Porque existem as outras. Por exemplo, se eu tenho guanina de um lado, eu vou ter o quê? Citosina do outro lado. Então, essa lei de Chargaff, ela é de grande importância, certo? De grande importância. De modo que, se você analisar qualquer fita de DNA, certo? 50% dos nucleotídeos de um DNA serão representados por quem? Adenina mais guanina. E os outros 50% de timina mais citosina. Então, matematicamente, adenina mais guanina correspondem a 50% dos nucleotídeos de um DNA. Ok? Eu vou dar uma abertura bem aqui assim, né? Eu vou abrir bem aqui assim um slide. Deixa eu ver aqui se dá para eu fazer bem aqui, colocar aqui um layout para que eu possa explicar melhor isso aqui para vocês. Então, eu coloco assim, aqui, lei de Chargaff. Lei de Chargaff. O que essa lei de Chargaff diz? 50% dos nucleotídeos de um DNA é representado por adenina mais guanina. Certo? Enquanto os outros 50%, então 50% dos nucleotídeos de um DNA é representado
por timina mais citosina. Então, temos aí, né? Primeiro aqui, lei de Chargaff, que nos diz que a proporção é de 1:1 entre adenina e timina. Então, eu vou colocar aqui a lei que ele diz, né? Que a proporção é de 1:1 para adenina e timina. Então, no caso, adenina se liga a timina, né? Aí eu coloco Agnaldo Timóteo, certo? Agnaldo Timóteo. Aí eu coloco o quê? Guanina se liga a... Como é que é o nome da mulher? Gal Costa, não é isso? Se liga a citosina. Aí eu coloco aqui Gal Costa, certo? Gal Costa. E aí, pessoal, por que que isso aqui é importante? Isso aqui é importante justamente porque através da lei de Chargaff, eu posso identificar a quantidade das bases nitrogenadas em termos quantitativos e percentuais. De que forma? Ora, se 50% dos nucleotídeos de um DNA é representado por adenina e guanina, e os outros 50% por timina e citosina, e que adenina se liga a timina e guanina se liga a citosina, se por acaso alguém lhe disser o seguinte: 10% dos nucleotídeos de um DNA é de adenina. Ora, se 10% é de adenina, e eu sei que 50% é adenina mais guanina, se 10% é de adenina, 40% vai ser o quê? De guanina. Entenderam? Certo? Então, nesse caso aqui, se 10% é de adenina, para complementar os 50%, vai ser guanina. Como as duas fitas se complementam, a adenina se liga à timina, ora, se eu tenho só 10% de adenina, é claro que se a proporção é de 1:1, se eu tenho 10% de adenina, eu vou ter 10% de timina. E se eu tiver 40% restante de guanina, eu terei 40% também de citosina. Então, muito cuidado com essa lei de Chargaff. Ela é muito importante para você identificar o quantitativo em termos numéricos ou percentual, certo? Dos nucleotídeos de um DNA, certo? Deixa eu tirar o mais aqui, vamos botar um sinalzinho de mais, que eu tinha já colocado lá no outro também. Ok, pessoal? Lei de Chargaff. Então, vejam que eu dei uma atenção muito grande a esse slide aqui. Por quê? Porque ele é cobrado demais em provas de concursos, ele é cobrado nas atividades que a gente passa de provas e tudo mais. Então, quando vocês quiserem saber se realmente um ácido nucleico ele é um DNA ou RNA, ele tem que respeitar a chamada lei de Chargaff. Tá certo? Se alguém falar em números, basta você distribuir os percentuais em números.
Se o indivíduo disser que você tem um DNA com 100 nucleotídeos, 100 nucleotídeos, e aí ele diz que 10 é de adenina, qual é a quantidade do restante? Ora, se 10 é de adenina, para completar a metade de 100, que é 50, então 40 vai ser de guanina. Se 10 é de adenina e a adenina se liga a timina, então 10 vai ser de timina. E como guanina se liga a citosina, se eu tenho 40 guanina, eu terei o quê? 40 de citosina. Então, se eu somo 10 de adenina, mais 40 de guanina, dá 50. Mais 10 de timina, dá 60. Mais 40 de citosina, deu o quê? 100%. Lei de Chargaff. Muito importante. Então, vamos aqui. Falando ainda sobre o DNA, nós temos que o DNA ele é constituído por uma dupla hélice. Dupla hélice. Aqui nesse primeiro gráfico aqui, você está tendo a representação da dupla hélice, mostrando esquematicamente os elementos que constituem essa molécula através de bolinhas coloridas. Em vermelho, oxigênio, em vermelho, hidrogênio, em verde, o oxigênio, em azul, o carbono, em laranja, o grupamento fosfato, e aqui em amarelo, ele coloca o quê? Ele coloca as ligações que são observáveis entre as duplas hélices. Essas regiões em amarelo, elas são as chamadas pontes de hidrogênio, ó. Essas pontes de hidrogênio que você observa entre as bases nitrogenadas, né? Então vejam aqui também, muito importante, certo? Muito importante é que você tem, primeiro, observem, sempre uma base púrica, 2 anéis, ligada a uma base pirimídica, um anel. Uma base púrica, uma base pirimídica. Base púrica, adenina, guanina. Base pirimídica, timina e citosina. Então, observe aqui uma coisa interessante que nos é mostrado nesse slide. Uma coisa interessante. A primeira, vejam quando você tem Gal Costa, guanina, citosina, Gal Costa, pode ser CG, pode ser GC, é a mesma coisa, não muda em nada. Você pode ter AT, você pode ter TA, é a mesma coisa, não mudam em nada. Mas o que é interessante aqui é que, primeiro, entre guanina e citosina se estabelecem 3 pontes de hidrogênio. 3 pontes de hidrogênio. Enquanto que entre adenina e timina, você só tem 2 pontes de hidrogênio. Certo? 2 pontes de hidrogênio. Muito importante. A quantidade de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de uma dupla hélice de DNA. Certo? Um outro ponto importante é que, se você comparar a dupla hélice de um DNA a uma escada helicoidal, vejam que ó, você tem uma fita, você tem uma outra fita. Se você comparar essa dupla hélice a uma escada helicoidal, você vai ver que os grupamentos fosfato e a desoxirribose,
elas vão formar uma espécie de corrimão dessa escada. Então, você tem um corrimão de um lado, né? Um corrimão de um lado, e você tem um corrimão do outro lado. Um corrimão do outro lado. E quem são os degraus? Os degraus são justamente os nucleotídeos de guanina e citosina, adenina e timina, que estão ligando as hélices através de pontes de hidrogênio. Certo? Olha aí que coisa interessante. Ó. Né? Um outro ponto interessante também a ser observado é que os corrimãos da escada, da dupla hélice do DNA, vejam que um corrimão sobe e um corrimão desce. Se você atentar para a molécula de desoxirribose, vejam que ora a casinha está para cima e ora a casinha está para baixo. Então, essa dupla hélice, ela não tem a mesma direção. Enquanto que uma hélice desce, a outra sobe. Ok? Vamos discutir isso aí mais à frente, porém, aproveitando esse slide aqui, que foi muito interessante para a gente. Colocamos que as hélices são formadas basicamente por grupamento fosfato e desoxirribose, de um lado e do outro, e nós temos que os degraus são constituídos pelas bases nitrogenadas ligadas através de pontes de hidrogênio. 3 entre guanina e citosina e 2 entre adenina e timina. Certo? Não esquecer a historinha. Agnaldo Timóteo Gal Costa. Agnaldo Timóteo, 2 pontes. Gal Costa, 3 pontes. Agnaldo Timóteo, 2 pontes. Gal Costa, 3 pontes. Veja como aqui ficou bem mais agora, ó. A visualização ficou melhor para aquilo que a gente falou anteriormente, né? Só que aqui nesse slide o autor cometeu um erro gravíssimo. E eu deixei aqui para mostrar para vocês o erro, certo? O erro, para poder chamar bem a atenção disso aí. Certo? Desse lado esquerdo, nós não temos erro. Vejam que, ó, observa a casinha. Quem é a casinha? É a desoxirribose. Certo? Então, você tem grupamento fosfato, desoxirribose, base nitrogenada. Grupamento fosfato, desoxirribose, base nitrogenada. Uma sobe, olha a casinha subindo, e a outra desce. Olha a casinha descendo. E observem a interação entre as bases nitrogenadas. Certo? Vejam que o autor aqui, ele colocou um esquema muito interessante, onde somente ao ver o tamanho da figura, ele já está colocando a figura maior. O que ele está querendo me dizer com isso? Que essa base aqui é uma base púrica, tem 2 anéis, por isso que ela é maior. E aqui é uma base pirimídica, tem só um anel, por isso que ela é menor. Então vejam quem é que tem 2 anéis, ó, adenina e guanina. E quem tem só um anel, citosina e timina. Vejam a interação, Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Podendo ser no sentido, podendo ser no outro, não muda nada. Ó. Pode ser no sentido, pode ser no outro, não muda nada. Então vejam que aqui desse lado eu tenho uma fita, e aqui do outro lado eu tenho uma outra fita,
tenho aqui o corrimão de uma escada descendo, tenho aqui o corrimão da escada subindo, e as bases nitrogenadas são os degraus, e que entre adenina e timina eu tenho 2 pontes de hidrogênio, e entre guanina e citosina eu tenho 3 pontes de hidrogênio, certo? Quando você vem aqui para essa figura, o autor pecou aqui de uma forma que, Ave Maria, né? Onde foi que ele pecou? Ele colocou tudo direitinho. Vocês estão vendo que ele coloca uma setazinha, ó, aqui nessa fita, ó. Se lembre do corrimão da escada. Vamos começar aqui de baixo, ó, subindo, ó. Ó, subindo, subindo. Opa, eu peguei a escada errada. Aqui, ó, subindo, subindo, subindo. E a outra, ó, descendo, 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 descendo. Então, as fitas, elas são antiparalelas. Meus amores, muito cuidado com isso. Muito cuidado. As fitas são antiparalelas. Então, se por acaso alguém te der uma sequência de bases nitrogenadas, se ele te der uma sequência de bases nitrogenadas, e ele começar, por exemplo, daqui, ó, TCGAATG, aí ele diga assim, complemente com a outra fita. Então, você não vai começar aqui de baixo. A, G, C, T, T, A, C. Não. Você vai começar de onde a outra terminou. Certo? Então, onde que termina? Casinha para cima. Onde que começa? Casinha para baixo. Então, a fita complementar de T, C, G, A, T, G vai ser C, A, T, T, C, G, A. Ok? Muito cuidado com isso. Complementação de fitas de DNA. Não esquecer que elas são antiparalelas. Agora, olhemos para a figura do lado direito. Olha o erro aqui que foi cometido. Enquanto ele está falando de Gal Costa, ele está botando 3 linhazinhas pontilhadas, tracejadas. Só que, quando ele bota Agnaldo Timóteo, ele também bota 3. Então, para quem está olhando e entende, tem conhecimento de como as fitas de DNA se ligam umas às outras, é através dessas linhas pontilhadas, que são as pontes de hidrogênio. E, desta forma, nós não devemos esquecer que entre adenina e timina, nós temos 2 pontes de hidrogênio. E entre guanina e citosina, nós temos 3 pontes de hidrogênio. Ok, meus amigos? Vamos lá. Observe a questão aqui da dupla hélice, né? Da complementação, como eu falei para vocês. Né? Olha a complementação. Primeira coisa, ó, eu observo a casinha. A casinha quem? A desoxirribose. Então, eu tenho casinha, fosfato, casinha, fosfato, casinha, fosfato, casinha, fosfato, casinha, fosfato, casinha, fosfato. Eu tenho aqui o corrimão, um dos corrimãos da escada. E veja quem é que está livre aqui, ó. As bases nitrogenadas, representadas pelas respectivas letras, né? As letras que representam o código genético do DNA, A, T, G e C. Então, para eu fazer a complementação, eu começo de onde a fita termina. A fita termina com a casinha para cima. A fita termina com a casinha para cima. Então, para complementar, quem é que complementa T? T é uma base pirimídica. Então, eu tenho lei de Chargaff. Proporção de 1 para 1 entre adenina e timina.
Então, se eu tenho aqui T, aqui eu tenho A. Se aqui eu tenho um G, que é uma base púrica, do outro lado eu tenho uma pirimídica. Então, veja, Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. Certo? Agora vocês querem ver uma coisa interessante? Aquela questão dos 50%? 50%? Sempre o somatório das bases púricas adenina e guanina vai dar 50% da quantidade total de nucleotídeos de um DNA. E das bases pirimídicas, timina e citosina, também vai dar o quê? 50%. Então, vamos ver quantas bases nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 bases nitrogenadas. 12 bases nitrogenadas. Se eu tenho 12, obrigatoriamente, adenina mais guanina vai ter que dar igual a 50%, ou seja, 6. Certo? Então, aqui, ó, adenina mais guanina, ó. Adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, guanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o restante? Bases pirimídicas. Os outros 50%, ó. Timina mais citosina vai ter que dar também 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lei de Chargaff. Então, desta forma, quando eu tenho uma hélice e complemento com nucleotídeos, eu formo a segunda hélice através da ligação entre as bases nitrogenadas, sempre uma base púrica com uma base pirimídica, sendo que estabelecem-se pontes de hidrogênios, 2 entre adenina e timina e 3 entre guanina e citosina. Não esquecendo que na dupla hélice as fitas são antiparalelas. Uma sobe e a outra desce. Uma sobe e outra desce. Antiparalelas. Agora vamos ver o processo de duplicação do DNA. Esse processo de duplicação também pode ser chamado de replicação, certo? Duplicação ou replicação do DNA. Qual seria a importância desse processo de duplicação ou replicação do DNA? Qual seria a importância? É de grande importância, tendo em vista que, para que exista o processo mitótico, que é um processo de reprodução, certo? Considerado em organismos unicelulares, que nesse caso a gente chama de bipartição, certo? Ou divisão simples, ou divisão binária, para que eu tenha esse processo mitótico ou de divisão binária, bipartição, certo? Que ocorre muito comum em bactérias e outros micro-organismos, é necessário primeiro que haja o processo de duplicação do DNA, para que esse DNA ele possa ser dividido equitativamente entre as novas células, entre os novos seres. E esse processo de duplicação ele pode apresentar erros, tendo em vista que, para que haja a duplicação do DNA, eu primeiro tenho que separar as duas fitas e as duas fitas têm que se complementar com os seus nucleotídeos específicos, respeitando aquilo que eu falei para vocês. Proporção adenina, timina, guanina, citosina. 50% A mais G, 50% T mais C. Se eu tiver
uma modificação na lei de Chargaff, eu já não terei uma molécula de DNA, ou esse DNA pode ser um DNA mutante. Muito importante, a quantidade dos nucleotídeos que se combinam tem que ser iguais, iguais. Se não tiver 1 milhão de adenina, do outro lado tem que ter 1 milhão de timina. Se num lado tiver 1 milhão de guanina, do outro lado tem que ter 1 milhão de citosina. Se você diminuir um desses valores normais, você já pode ou não ter um DNA ou ter um DNA mutante. Teve um erro no processo de duplicação do DNA. Então, a formação de novas moléculas de DNA ocorre por um processo chamado duplicação ou replicação. E esse processo ele é semiconservativo. O que quer dizer isso, meus amigos? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que em um DNA, sempre uma das fitas que nele se encontra, ela é originária do DNA mãe. Certo? Originária do DNA mãe. E assim, quando essas fitas se separam, elas vão, através de um processo de recombinação com novos nucleotídeos, certo? Formar uma nova dupla hélice. Porém, sempre uma das fitas, veja que essa fita aqui desse DNA é do DNA mãe. E essa outra fita aqui é do DNA mãe. Então, essa nova fitinha aqui é que está se formando e essa nova fitinha aqui é que está se formando. Ok? Para que ocorra o processo de duplicação do DNA, a primeira coisa que deve ocorrer é a quebra das pontes de hidrogênio que se estabelecem entre as bases nitrogenadas. Quando você quebra essas ligações, as duas fitas se separam ao mesmo tempo em que vai ocorrer o processo de complementação através de novos nucleotídeos, formando assim duas novas moléculas de DNA. E é claro, para que haja a quebra da dupla hélice, é necessária a participação de uma enzima. E essa enzima é chamada de helicase polimerase. Helicase polimerase. Ok? Helicase, botei aqui, vou até colocar, helicase polimerase. Helicase polimerase. Então, a helicase polimerase, ela vai quebrar as ligações, pontos de hidrogênio, e desta forma eu terei o processo de duplicação do DNA. Então, veja aqui com uma coisa interessante, ó. A replicação ou duplicação do DNA, ela é semiconservativa. Eu já falei isso para vocês e aqui fica bem claro, ó. Ó o DNA mãe. A fitinha lilás aqui e a fitinha amarela. Olha os DNAs filhos. Olha aqui, uma das fitas é do DNA mãe. Uma das fitas é do DNA mãe. Em azulzinho é o quê? A fita complementar de um DNA e a fita complementar do outro DNA. Para que esse processo ocorra, eu tenho que entrar quebrando as pontes de hidrogênio através da atividade da enzima helicase polimerase. Certo?
e depois eu vou ter a complementação. A complementação através da atividade de uma outra enzima, que seria a DNA polimerase. Então, a helicase vem de hélice, ela quebra as pontes de hidrogênio, e a DNA polimerase, ela junta novamente os nucleotídeos através das pontes de hidrogênio, certo? Olha aí os pontinhos, ó. Entre guanina e citosina, 3 pontes. Entre adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. Então, vamos ler bem aqui. A replicação do DNA, ela é semiconservativa, porque ela sempre vai conservar uma das hélices do DNA mãe, né? Porque cada nova molécula de DNA conserva metade da dupla hélice original. E essa capacidade de autoduplicação do DNA, que é exclusiva do DNA, é também chamada de replicação. E confere aos seres vivos, principalmente, a capacidade de reproduzir-se. Então, se lembrem daquilo que eu falei anteriormente, né? Então, para que haja reprodução, é necessário que as células apresentem a mesma quantidade de cromossomos, tá certo? E dessa forma, eu tenho que promover a duplicação para que essa quantidade de cromossomos não se reduza sempre à metade, porque se fosse reduzindo à metade, chega um momento em que não teremos mais o material genético, ok? Então vamos ver aqui o esquemazinho, como é lindo, ó. Olha aqui, a dupla hélice, aqui nós temos as pontes de hidrogênio, entre as moléculas de nucleotídeos. Aqui você tem o quê? O corrimão da escada, né? Onde você vai ter sempre o quê? O grupamento fosfato, e vai ter o quê? O açúcar, que é a desoxirribose. Agora, o que é que eu faço aqui em B? Eu venho com uma enzima helicase polimerase. E aí eu quebro as ligações do tipo pontes de hidrogênio. Quebro a ligação. Se eu quebro as ligações, o que vai acontecer? Eu vou separar a dupla hélice. Onde que se encontra o DNA? É claro, nos organismos eucariontes, aqueles que têm o núcleo organizado, ele se encontra no interior do núcleo. E após a quebra das pontes de hidrogênio pela enzima helicase polimerase, as duas fitas que estão separadas, elas vão agora o quê? Se complementar. Se complementar. Se complementar através de quem? Da chegada de novos nucleotídeos. Novos nucleotídeos que estão disponíveis onde? No núcleo celular. E assim, através da atividade da enzima DNA polimerase, eu venho fazendo o quê? Eu venho fazendo o processo de acoplamento, de recombinação desses nucleotídeos, formando a dupla hélice novamente. E assim você tem o quê? O processo de duplicação. Vejam que, olha para a molécula mãe, ATGC, ATCGTA, ATGC. Olha aí, ó. ATCGTA, ATGC. ATCGTA, ATGC. Vejam que as moléculas, após o processo de duplicação, elas obrigatoriamente, né? Veja o que eu estou dizendo. Espera-se que elas sejam idênticas. Se ocorrer algum erro no mecanismo de complementação, eu poderei ter o mecanismo mutacional. E esse processo de mutação, ele é importante no processo evolutivo,
Se lembram das aulas sobre características dos seres vivos? Dentre elas, a evolução. A evolução caracteriza-se pela capacidade dos seres vivos em variar o seu material genético. E essa variação, ela se dá através de erros no processo de duplicação. Esse erro no processo de duplicação é que causa o que nós chamamos de mutações. É o que nós denominamos de mutações. E essas mutações, elas poderão ser, no caso, analisadas pelo ambiente como sendo mutações positivas ou negativas. Dessa forma, se uma mutação for aceita pelo ambiente, o ser vivo tem a capacidade de retransmitir essas características genéticas para os descendentes. E, se no caso o organismo não tiver essa mutação aceita, certo? Ela simplesmente fará com que esse organismo não venha a promover a transferência desse material genético. A isso nós chamamos de seleção natural. Tá bom? Mais um slide mostrando o mecanismo de duplicação. Aqui você tem a legenda mostrando as bases nitrogenadas. Sempre esses que se apresentarem maiores são, no caso, aqueles que apresentam dupla hélice, adenina mais guanina, ó, dupla hélice. Os menores, timina e citosina. E não esqueçam de ver a complementação, ó. Agnaldo Timóteo, Gal Costa, Leide Chargaf. D representando a desoxirribose e P representando os grupamentos fosfatos. Então você tem aí, ó, o mecanismo de quebra das pontes cruzadas pela enzima helicase polimerase e você tem, no caso, a complementação com novos nucleotídeos. No caso, essa complementação é feita pela DNA polimerase, certo? DNA polimerase. Tudo bem? Isso para, olha, pessoal, para vocês irem como a ciência é uma coisa interessante, né? A ciência, os cientistas, às vezes quando, por exemplo, o professor Martins coloca o seguinte, mas, eu digo assim, o professor Martins coloca, meus amigos, observem a posição da dupla hélice. Eu sempre disse para vocês que uma das fitas ela sobe e a outra desce. Aí digamos que eu pegue uma figura dessa aqui. Digamos que eu pegue uma figura dessa e coloque para vocês em uma prova, né? E coloque para você fazer uma análise dessa figura para você simplesmente me dizer se ela é verdadeira ou falsa. Aí você coloca, é verdadeira, porque isso aqui foi tirada de um livro, e o livro foi feito por uma pessoa que nunca erra, né? Eu já mostrei para vocês um erro anteriormente em um slide. E observe que um outro erro se estabelecendo. Né? Vocês estão vendo P, grupamento fosfato. Vocês estão vendo D, desoxirribose. Vocês estão vendo aí, ó, PD, 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 não é isso? Pois a outra fita, ela não deveria ser DP, deveria ser de baixo para cima. PD, 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 PD. Tá entendendo? Então, veja só por onde o indivíduo inicia. Se ele tivesse botado um D bem aqui, aí eu iria ler DP. Mas veja que ele começa com as duas, ó, PD, ó. Veja que ele começa com as duas PD. Olha aqui, ó, PD. Aqui, ó, D. Certo? Se tem D aqui, no caso, e aqui tem P, significa que aqui que ele não está colocando para nós, leitores, que essas fitas são antiparalelas. Então, no momento que eu olho uma figura dessa daqui, eu sou muito curioso, né?
Porque eu aprendi, o professor me falou, certo? Eu aprendi nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, e estou vendo que isso aqui está errado, certo? Estou vendo que está errado. Então, atentem para essas figuras, para gráficos, atentem para que você não cometa equívocos, certo? Equívocos estes que podem lhe custar caro em um concurso, certo? Eu perdi um concurso agora, que foi feito em Timor, eu perdi um concurso por conta de duas questões. Duas questões, né? Se eu não me engano, parece que era de 50 questões. Por conta de duas questões, eu perdi o concurso. Certo? Eu já tinha perdido um concurso uma vez da prefeitura por uma questão. Aí, quando eu chego em casa, que eu vou analisar o gabarito, eu digo, puxa, como é que eu posso errar, poxa, uma questão dessa daqui só por falta de atenção? Né? Mas, graças a Deus, eu fiz o concurso de novo, tirei logo, foi de letra, passei logo, fui logo em primeiro lugar logo para poder bagunçar a história e tudo. E graças a Deus pela prefeitura já até me aposentei, certo? Me aposentei com meus 30 anos de serviços prestados à prefeitura. Tudo bem? Conselho de amigo. Vamos agora, vendo aqui um pouco da complexidade dos nossos materiais aqui. O DNA, ele é formado por milhares de nucleotídeos ligados entre si através de ligações. Olha agora o nome da ligação agora que ele está colocando. Quando ele fala em ligação 3,5-fosfodiéster, essa ligação 3,5-fosfodiéster é a ligação que ocorre não entre os nucleotídeos de fitas diferentes. Se lembrem, entre nucleotídeos de fitas diferentes, a ligação é do tipo pontes de hidrogênio. Agora vejam que a ligação que se fala aqui é entre os nucleotídeos de uma mesma fita. Entre os nucleotídeos de uma mesma fita. Muito importante isso aqui. Essas ligações, tá bem que assim ela, ó, essa ligação aqui já não é ponte de hidrogênio, porque ela está estabelecendo-se entre nucleotídeos de uma mesma fita. Nesse caso, essa ligação é apelidada de ligação nucleotídeo ou ligação 3,5-fosfodiéster. 3,5-fosfodiéster. O DNA é formado por milhares de nucleotídeos ligados entre si através de ligações 3,5-fosfodiéster. Sua molécula é formada por uma fita dupla. Opa, beleza, olha o nome aqui, meus amores, ó. Antiparalela. Eu vou voltar bem aqui, eu vou pegar esse nome antiparalela e vou, ó, colocar, ó, antiparalela. Eu vou botar bem aqui em amarelo, porque eu vou fazer essa questão bem aqui para você em uma prova, certo? E tudo que eu estou falando aqui é importante, é porque vai ser cobrado, certo? E você tem que estar atento a essa situação, ok? Então, estou colocando aí que essas fitas, elas são o quê? São antiparalelas. Desde o começo do nosso encontro aqui de hoje, que eu estou colocando essa situação, certo? A ligação enrolada sobre si mesma, formando uma ligação, uma dupla hélice, né? Como a gente já viu, que o DNA ele é formado por uma dupla hélice, né? Através de uma dupla fita, né? De polinucleotídeos, através de ligações do tipo pontes de hidrogênio.
certo? Só que entre os nucleotídeos de uma mesma fita, nós temos agora a ligação do tipo fosfodiéster. Essa ligação também, vou botar bem aqui assim, vou voltar. Essa ligação fosfodiéster, ela pode também ser chamada de quê? De nucleotídica. Nucleotídica. Nucleotídica por quê? Porque ela se estabelece entre os nucleotídeos de uma mesma fita. Ela se estabelece entre os nucleotídeos de uma mesma fita. Portanto, ela é nucleotídica e também chamada de ligação fosfodiéster. O que significa? Aqui, ó, o número 5 indica a ligação do grupamento fosfato, ó, com o carbono 5 da desoxirribose. Então, aqui nós temos o carbono 5 da desoxirribose, certo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, certo? E o número 3 indica o quê? Indica a hidroxila presente onde? No carbono 3 da desoxirribose. Ó. Olha lá o carbono 5, é aquele que fica fora. E o carbono 3 é o que fica dentro, né? Que faz parte da cadeia fechada de desoxirribose. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, o grupamento fosfato, ele vai do carbono 5 para o carbono 3. Carbono 5 para o carbono 3. Certo? Beleza? Então, quando eu digo 5,3, seria até interessante, ó, cuidado para vocês não confundirem. Porque quando ele coloca o nome da ligação, ele coloca 3,5. Né? 3,5. Isso levando em consideração de que 3 é menor do que 5. Porém, quando a gente vai procurar saber qual é a direção da fita, muito cuidado com isso. Muito cuidado, meu povo. Quando ele quer saber a direção da fita, que ele não mostra, por exemplo, eu estou olhando para cá, ó, né? Aí eu boto isso aqui numa questão e pergunto para vocês, pessoal, qual é a direção dessa fita? É de baixo para cima ou é de cima para baixo? É de baixo para cima ou é de cima para baixo? Aí tu não sabe, certo? Mas eu vou dar a dica. Ela sempre começa pelo carbono 5 e termina no carbono 3. Então, essa fita aqui ela vai de baixo para cima. Ela não é de cima para baixo. Mas eu vou dar uma dica melhor. Olhem para a molécula de desoxirribose. Quando você olha para a molécula de desoxirribose, você analisa ela como sendo uma casinha, uma navezinha espacial, uma casinha, certo? Aqui é o piso da casa. O piso. Ok? E aqui em cima é o teto da casa. O piso e o teto. O piso e o teto. A parte pontiaguda, o teto. Então, sempre você vai partir do piso para o teto. Piso, teto. Então, esse carbono aqui é o 5. E o outro que vem logo acima é o 3. Essa ligação, ela sai da região do teto e vai para o piso. Teto, piso. Ou então, sentido piso, teto. Piso, teto. Não tem como errar. Certo? Então, tá aqui. Por convenção, as bases de uma sequência são sempre descritas da extremidade 5 para a extremidade 3. Certo? E essas ligações fosfodiéster, elas podem ser quebradas enzimaticamente por enzimas chamadas nucleases. Atentem bem. Quando eu falei na quebra das pontes de hidrogênio,
Eu falei em helicases. Quando a gente está falando agora em quebra de ligação fosfodiéster ou nucleotídea, eu já estou falando de quem? De nucleases. Então, as nucleases quebram as ligações do tipo 3,5-fosfodiéster, ou ligação nucleotídica, enquanto que a helicase, ela quebra as ligações do tipo pontes de hidrogênio, que se estabelece entre as bases nitrogenadas das fitas de DNA. Então vejam aqui que coisa linda e mais uma vez um erro dos autores que nós vamos observar, né? Pessoal, eu não tiro esses slides com os erros. Eu não tiro porque ele está aqui para me chamar a atenção. E eu me utilizar disso para poder chamar a atenção de vocês para o que é certo. Ok? Tá bom? Então, observem aqui. Aqui do lado direito, o cara coloca tudo direitinho, ó. Ele coloca tudo direitinho. Ele bota uma fita descendo, né? Ele bota uma fita descendo, bota uma fita subindo, bota uma fita subindo, beleza, né? Vocês devem estar notando que em uma delas você tem a letra normal, ó, uma visão normal, e na outra você tem uma fita em espelho, né? O que quer dizer que uma fita está descendo e a outra está subindo, né? E aí, como foi que ele colocou lá no slide anterior? Você tem que sempre partir do 5 para o 3, né? Partir do 5 para o 3, entendam aquilo que eu falei para vocês. Do 5 para o 3. O que é o 5? O 5 é o piso da casa. E o 3 é o teto da casa. O piso é o 5 da casa. E o 3 é o teto da casa. Isso com relação à ligação com o grupo fosfato. Quando eu olho para essa fita aqui, ela já está me dando a direção. Então, essa fita ela começa em 5 e ela teria que terminar em quem, meus amores? Ela teria que terminar onde? Aqui, ó. Olha aqui. Olha bem aqui, ó. Ela teria que terminar aqui, ó. Então, aqui para terminar, terminaria em 3. Olha aí o erro. Quando vocês estiverem assistindo minha aula, né, remota, vocês façam essas observações. Sempre partindo do 5 para o 3. Então, a fita é ACGT. E a complementar é, olha aí, eu partindo aqui, ó. Eu vou partir de onde? Do piso para o teto. Então, a fita antiparalela seria ACGT. Ó, ACGT. ACGT. Se alguém te pedir para fazer uma complementação de uma fita, colocando em questões objetivas, ele diz assim, me dê a complementar da fita de DNA representada por ACGT. E lá nas alternativas, tiver a letra A logo, TGCA. Você marcou a alternativa errada. Você vai ter que marcar a alternativa ACGT. Você tem que vir complementando do ponto de onde a outra termina. Então, aqui é 5, aqui é 3. Se aqui é 3, aqui no caso vai ser 5 e lá vai ser 3. Ó. Beleza? Então, tá errado aqui, no lugar de 5 é 3 e aqui no lugar de 3 é 5. Mais uma vez, o autor deu uma errada aí na história. Ok? Falamos do DNA e agora nós vamos falar de quem? Do RNA. RNA. O RNA tem o controle sobre a síntese das proteínas. Então, toda vez que se falar em proteínas, a gente não pode esquecer da participação
do DNA como sendo a molécula que armazena a receita da proteína. Porém, para que eu venha a ler a receita e fabricar o bolo, que é a proteína, eu preciso de quem? Do RNA. Então, o RNA, ele interpreta e executa a informação do DNA. Interpreta e executa a informação do DNA. Ao contrário do DNA, que tem uma dupla hélice ligada por pontes de hidrogênio, a partir de suas bases, o RNA só tem uma fita, formada por polinucleotídeos através de ligações do tipo 3,5-fosfodiéster ou ligações nucleotídicas. Ok? No caso, como já foi discutido antes, o açúcar, que no DNA é a desoxirribose, no RNA é representada por quem? Pela ribose. As bases nitrogenadas do RNA não têm timina. Tem adenina, guanina, citosina e uracila. Não temos timina. Assim como qualquer tipo de RNA que nós temos três, todos eles são fabricados no núcleo e vão migrar para o citoplasma. Então, você não vai ter DNA migrando para o citoplasma, você vai ter RNA migrando para o citoplasma. Dos três tipos de RNA que nós vamos ver aqui, os três são fabricados no núcleo, a partir do DNA, e são enviados para o citoplasma, onde irão realizar as suas funções específicas. O RNA, ele é formado a partir de um modelo de DNA. O que quer dizer isso? Que todo RNA ele é formado a partir de quem? Do DNA. E são moldes para a síntese de proteína. São três os tipos de RNA que nós conhecemos e que são de grande importância para a síntese de proteínas. Primeiro, o mensageiro, como o próprio nome está dizendo, ele vai buscar as informações do DNA. Vai lá no DNA buscar a receita de como fabricar uma proteína. Esse local onde você tem a receita para a síntese de uma proteína é chamado de gene. Então, é correta aquela relação. Um gene, uma proteína. O segundo RNA é o transportador. Certo? Também fabricado no núcleo, a partir do DNA, é transferido para o citoplasma e ele tem a função de quê? De capturar os aminoácidos, que são os tijolinhos utilizados na síntese das proteínas. E o ribossômico, assim como os outros anteriores, também fabricado no núcleo, ele migra para o citoplasma, onde vai contribuir para a formação de um organoide não membranoso que tem a finalidade de fazer a leitura do RNA mensageiro, chamando o RNA transportador para que se promova a síntese proteica. Esse componente citoplasmático é conhecido como ribossomo. Daí o termo RNA ribossômico. Então, quais são os três tipos de RNA? Mensageiro, transportador e ribossômico. O processo de fabricação do RNA mensageiro a partir dos genes do DNA, nós já denominamos de transcrição. Né? Cuidado, lá no DNA nós falamos em quê? Em duplicação ou replicação. Aqui, fabricar o RNA mensageiro a partir do DNA, nós já denominamos de transcrição. Enquanto que o processo de organização dos aminoácidos a partir do RNA transportador, né,
em consequência da leitura do RNA mensageiro pelos ribossomos, objetivando a síntese de proteínas, é o que nós denominamos de tradução. Tradução. Então, muito cuidado com esses nomes, ó. Duplicação, replicação, transcrição e tradução. Muito cuidado. Vejamos aqui. Olha como a coisa é linda. Ácido ribonucleico auxiliar do DNA no mecanismo da transcrição. Então, a transcrição, como nós já falamos, é o processo de formação do RNA a partir do DNA. Esse RNA formado é chamado de RNA mensageiro. E tem como função informar ao RNA transportador, aquele que tem os aminoácidos, a ordem correta para que esses aminoácidos sejam colocados, certo? E assim promover a síntese das proteínas. O processo ele é catalisado por uma enzima. Vejam aí a importância das enzimas, que é denominada de RNA polimerase. RNA polimerase. Nesse caso aqui, a RNA polimerase, ela vai quebrar as pontes de hidrogênio somente no local que tem interesse para a síntese proteica. O que é diferente da helicase polimerase, que vai quebrar as pontes de hidrogênio em toda a estrutura do DNA. Então, a helicase polimerase é uma enzima da duplicação, enquanto que a RNA polimerase é uma enzima da transcrição. Para que haja atividade dessa enzima RNA polimerase, para que seja escolhido um gene adequado, para que seja feita a transcrição, é necessária a participação dos chamados fatores de transcrição. E esses fatores de transcrição é que são responsáveis por romper as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Essas pontes nitrogenadas, nós já vimos que ela ocorre entre os dois filamentos de DNA. Só que aqui é em pontos específicos, como se fosse uma espécie de zíper. A partir desse momento, a enzima, muito importante, ela vai escolher uma das fitas de DNA como molde. Então, as duas fitas não são ativas. Somente uma das fitas, vou chamar atenção aqui, somente uma escolhe uma das fitas como molde, uma, certo? O que significa dizer que somente uma das fitas é ativa, a outra é inativa. Muito importante. Para se construir o RNA mensageiro, ligando bases nitrogenadas de RNA. Agora, nesse caso, vejam, para que eu construa o RNA, eu terei a formação de uma fita, só que nessas fitas que foram formadas, que serão formadas, no lugar de timina, eu vou substituir por quem? Por uracila. Tudo bem? Então, quais são as bases nitrogenadas do RNA? Adenina, citosina, guanina e uracila. Uracila. No RNA não tem timina. Ao se concluir essas ligações, o processo está completo. A enzima, no caso RNA polimerase, né, ela vai agora unir novamente as duas fitas, certo? De modo que aquela região poderá ser futuramente utilizada para fabricar novas moléculas de RNA. Então, a enzima destaca o filamento de RNA formado a partir do DNA e volta a unir as duas fitas de DNA. Ok? Então, estabeleça uma diferença. No mecanismo de duplicação, eu terei que formar uma nova fita de DNA, certo? Já no processo de transcrição, eu vou formar um fragmento de RNA mensageiro
a partir de uma região específica de uma das fitas do DNA. E aí, esse RNA, ao ser feita a sua leitura pelos ribossomos, buscando os aminoácidos transportados pelo RNA transportador, eu terei o mecanismo de tradução em proteínas. Como é que é o processo? Aqui eu tenho um fragmento de DNA, que é considerado um gene. Venho com a enzima RNA polimerase, quebro as pontes de hidrogênio naquela região. Escolho apenas uma das fitas, e faço a complementação, tendo o cuidado de, onde fosse para se estabelecer uma ligação com timina, eu troco para uracila. Citosina, guanina, fica a mesma coisa. Timina, que é do DNA, no RNA, o nucleotídeo vai ser de adenina, certo? E o cuidado é só eu substituir. Onde tem T, na complementação da fita de DNA, trocar por U, na fita de RNA. Ok? Depois disso, o que acontece? A enzima separa, remove o fragmento de RNA e junta novamente a fita de DNA aos seus nucleotídeos específicos, através de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Então, vejo aqui mais um slide mostrando aí o processo. Escolhe-se um fragmento do DNA, que é o gene, através da RNA polimerase. Faço a complementação e vou produzir uma fita de quê? De RNA mensageiro. Não esquecendo que somente uma das fitas do DNA é ativa. A outra fita é inativa. O outro RNA que nós temos que conhecer é o transportador. Como nós já falamos, o RNA transportador é aquele RNA que tem por finalidade capturar os aminoácidos e transportar esses aminoácidos para que seja traduzida a informação em proteínas. Nele, nós vamos encontrar uma trinca que se combina a um aminoácido específico, certo? E uma outra trinca de bases nitrogenadas, que nós chamamos de anticódon, que vai se combinar com a trinca do RNA mensageiro. Lá, essa trinca do RNA mensageiro, nós vamos chamar de códon. E desta forma, as trincas, elas são reconhecidas, justamente pela capacidade que você tem de promover a sua complementação. Então, o RNA transportador, em uma extremidade, você vai ter o ponto de ligação com o aminoácido, e em uma outra região, você vai ter o anticódon, que é complementar ao códon do RNA mensageiro. E assim eu vou montando a molécula de proteína, certo? Combinando, recombinando esses aminoácidos no tipo, na sequência e na quantidade específica daquela proteína. Então, aqui, conceito, né? O que é o códon? O códon vai ser uma sequência de 3 nucleotídeos do ácido ribonucleico mensageiro, que é o RNA mensageiro, que na síntese de proteínas representa a codificação da informação genética para
um determinado aminoácido, ou para a terminação da cadeia polipeptídica. E o anticódon seria a sequência de 3 nucleotídeos, só que da molécula de RNA transportador, que no caso vai se ligar a uma molécula de RNA mensageiro durante o mecanismo de síntese proteica. O processo de tradução. A tradução em si seria o mecanismo de formação da cadeia a cadeia polipeptídica, que no caso seria a cadeia de aminoácidos, né? Que no caso, dependendo da quantidade de aminoácidos, acima de 51 aminoácidos, você forma proteínas. Né? Abaixo de 51, você tem polipeptídeos, ok? Então, toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Pode também ser chamada de síntese proteica, que é o processo pelo qual as proteínas são formadas. No processo de tradução, a sequência de bases do RNA passa para uma sequência de aminoácidos. Cada grupo de 3 bases consecutivas do RNA mensageiro, que representa o códon, vai corresponder a um aminoácido. Então, 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro corresponde a um códon. E cada códon vai corresponder a um anticódon do RNA transportador. E esse RNA transportador está ligado a um aminoácido. Muito importante, mas muito importante mesmo. Todas as fitas de RNA mensageiro começam com o códon AUG. Esse códon AUG, ele representa o códon de quem? O códon da metionina, certo? Então, toda proteína ou todo polipeptídeo começa com metionina, o que corresponde ao códon do RNA mensageiro, representado pela trinca AUG, adenina, uracila, guanina. O RNA transportador tem o anticódon, que é um códon de 3 letras, contrário ao códon do mensageiro. É por esse motivo que o transportador e o mensageiro se encaixam. Por exemplo, quem é o complementar de A? Quem é o complementar de A? É o U. Quem é o complementar de U? É o A. Quem é o complementar de G? É o C. Então, UAC seria o anticódon que, no caso, estaria relacionado com a metionina. Certo? Agora, outro ponto super importante, questão de vestibular. Quando o ribossomo encontra o códon, é claro, se é códon, é do RNA mensageiro. São 3 códons, ó, UAA, UAG e UGA. UAA, UAG e UGA. Cuidado, esses 3 códons aqui do RNA mensageiro são chamados de códons de parada. Vou até mudar a cor deles aqui, ó. UAA, UAG e UGA, esses códons aqui são códons de parada. Né? Significa dizer que ele não tem nenhuma representatividade em termos de trazer aminoácidos para a síntese proteica. Eles estão justamente dizendo que quando o ribossomo encontrar alguns desses códons, significa dizer que ali deve-se parar o mecanismo de síntese proteica. São chamados de códons de parada. Códons de parada. Então, vamos ver aqui como é que se dá o processo de tradução. Olha aí como é lindo, ó. Ó. Aqui a fita de RNA mensageiro, ó, do 5 para o 3. A leitura é feita do 5 para o 3. Aí você vem com o ribossomo, ó. Ele encontrou o códon AUG
Aí vem com o anticódon UAC, que corresponde à metionina. E aí você vai o quê? Você vai fazendo a leitura e para cada códon você tem um anticódon e cada anticódon relaciona-se a quem? A um aminoácido. Então veja lá, ó, AUG, anticódon, UAC, ó. Aí veio, ó, tá. Aí veja que chega aqui um outro, só que ele não encaixa, ó. Ele não encaixa. AGA teria que ser UCU, ó. Aí vocês podem ver que o que chega antes não é o UCU. Portanto, ele não vai se encaixar. Veja que quando o segundo se encaixa, estabelece-se uma ligação peptídica entre os aminoácidos. E assim eu vou formando a cadeia polipeptídica. Até encontrar quem? O códon de parada. UAA, UAG e UGA. Certo? E aí eu formo a cadeia polipeptídica. Veja como uma coisa linda. Ó, não dá certo. Opa, cai fora. O códon que eu quero é UCU. Aí depois vem AUA, aí pá, sucessivamente, pá, ó, AUG quer dizer, aí depois vem, tá, os complementares e pá, aí eu vou formando a cadeia polipeptídica. Ok? Aqui, meus amores, são tabelas que vocês vão encontrar nos livros para que você possa identificar a representação dos aminoácidos por conta dos códons. Então, aqui é uma tabela de códons. Como é que você faz a leitura? Você faz a leitura da seguinte forma. Você encontra aqui, ó, a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. E aí você vê os quadrinhos, né? Os quadrinhos aqui, os quadriláteros. Por exemplo, fenilalanina. Fenilalanina. Então, quais são os códons da fenilalanina? U, e C. Ó, U na primeira posição, U na segunda posição e U na terceira posição. U na primeira, U na segunda, C na terceira. Então, a fenilalanina tem 2 códons que representam essa fenilalanina. 2 códons. Vejam a serina. A serina, ó, na primeira posição. U, que está representando esse quadro aqui, ó. O U. Esse quadro aqui todinho está do U. Então, ó, U, C, C, U, C, A, U, C, G. Qualquer um desses 4 códons representa a serina. Serina. Vejam os códons de terminalização, ó. Olha aqui, ó. Olha bem que ele, ó. Ó. Vejam que ele está, ó, no quadrilátero, na coluna correspondente a U, ó. Olha esse aqui. U, A, A. U, A, U, A, G. E o outro, U, olha ele aqui, ó. U, G, A. São os códons de parada. Certo? Agora chama atenção. Chama atenção para esses dois bem aqui assim. Vamos lá. Vamos encontrar aqui a metionina. Vamos encontrar a metionina. Metionina. Onde é que está a metionina? Metionina, onde é que ela está? Leucina, está bem aqui, ó. Vejam que a metionina, e temos o outro, que é o triptofano. Somente esses dois. Muito importante, ó. Metionina, que é aquele que começa todo polipeptídeo, e o triptofano, certo? Somente esses dois, dos 20 aminoácidos conhecidos, apresentam um códon único. Um códon único. O da metionina, ó, A, U, G. E o do triptofano? O do triptofano
O do triptofano, UGG. Somente esses dois, certo? Então, no caso, pessoal, a gente observa o seguinte, que o DNA, ele é considerado, dentro da genética, como degenerado. Degenerado por quê? Porque você vai ter, muito importante, de novo, olha, muito importante, ele é degenerado. Por que degenerado? Porque você tem um mesmo códon representando aminoácidos diferentes, certo? Um mesmo códon representando aminoácidos diferentes. Então, você vai ter o quê? Uma quantidade de códons superior à quantidade de aminoácidos. O que significa dizer que alguns aminoácidos apresentam códons diferentes. Somente a metionina e o triptofano e que obrigatoriamente apresentam um único códon de representatividade. Então, aqui, mais uma vez, mostrando o processo de síntese proteica, você tem o RNA mensageiro. O RNA mensageiro apresenta 3 letrinhas que correspondem aos códons, enquanto que o RNA transportador, ele apresenta 3 letrinhas que complementam os códons e que são denominados de anticódons. Aqui em branco você tem os ribossomos, promovendo a leitura do RNA mensageiro, buscando os RNAs transportadores e, a partir do momento que eles trazem seus respectivos aminoácidos, promove-se uma ligação peptídica e esse RNA transportador, ele deixa o seu aminoácido e volta para o citoplasma para buscar um novo aminoácido e assim poder participar outras vezes do mecanismo de tradução em proteínas. Aqui você tem um esquema completo mostrando que o DNA ele é formado por compartimentos, né, que são chamados de genes. Né? Quando um gene deste é necessário para que seja sintetizada uma determinada proteína, o que vai acontecer? Os fatores de transcrição que ativam a enzima RNA polimerase separam as duas fitas. Uma das fitas, no caso, é utilizada para fabricar o RNA mensageiro, certo? E o RNA mensageiro apresenta os códons, que são, no caso, a combinação de 3 bases nitrogenadas, e para cada códono você tem um anticódono que está combinado a quem? A um aminoácido, contribuindo assim para o mecanismo de tradução, que é a fabricação da molécula polipeptídica. Aqui você tem, mostrando a fitinha de RNA mensageiro, o ribossomo fazendo a leitura e o mecanismo de crescimento da cadeia polipeptídica. Quando esse ribossomo encontrar as trincas de parada UAA, UAG e UGA, eu terei o quê? Eu terei o processo de parada no mecanismo de síntese proteica e aí eu já terei a proteína completa. Mais uma vez, mostrando a diferença entre os termos. Se você tem uma fita de DNA e quebra todas as ligações do tipo pontos de hidrogênio para fabricar novas moléculas de DNA, você tem a replicação ou duplicação. Quando você separa determinadas regiões do DNA e utiliza a fita ativa no mecanismo de síntese de uma molécula de RNA mensageiro, você tem a transcrição. Esse RNA mensageiro migra para o citoplasma, onde, através da leitura dos seus códons pelo RNA ribossômico, busca-se o RNA transportador, que transporta os aminoácidos e que irão se combinar através de ligações peptídicas, promovendo assim a síntese proteica. Ok? Aqui nós temos uma letrinha de uma música, tá certo? Porém, eu
Vocês me desculpem, mas eu não tenho a música. Eu tenho a letra, mas eu não tenho a música. Mas eu vou mandar a música para vocês, tá certo? Para que vocês possam fazer aí uma brincadeirinha da leitura aí do nosso material aí de ácidos nucleicos. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E que eu estou à disposição no meu telefone particular, no meu WhatsApp particular, para que vocês promovam a comunicação comigo para que vocês possam remover dúvidas a respeito do assunto. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.